Quantos estão alegres? Quantos creem na promessa de Deus? Quantos creem que vão sair daqui de posse da bênção? A glória. Êxodo capítulo de número 3, verso 1 e 2 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Diga todo mundo: o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Eu vou orar por esta palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, já te louvamos, Senhor, já entoando, Senhor, hinos de adoração a Ti, Senhor meu Pai. E eu creio, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor recebeu a adoração de cada um, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus Cristo, que cada um aqui já sentiu a Sua presença. Mas nesta noite, Senhor, lhe pedimos, Pai, fale conosco através da Sua palavra. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Acabamos de ler um texto que retrata uma revelação do próprio Deus. Deus querendo se revelar para o homem. Deus querendo se mostrar para o homem. Deus querendo aproximar do homem. De fato que Moisés foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Haja vista que quando Moisés nasceu, foi decretado pelo faraó que toda criança macho de Israel, dos judeus, deveria morrer. E ele nasceu em um período em que o povo estava sendo massacrado. Ele nasceu em um período em que o povo estava sendo perseguido, em que o povo estava sendo maltratado. O povo passava fome, o povo tinha pendência, não tinha dinheiro, o povo não tinha muitos recursos financeiros. O povo estava sendo maltratado de tal forma que as vestes se rasgavam e eles não tinham dinheiro para comprar. Faltava alimento na sua casa. Imagine um pai, uma mãe chegar em sua casa e o seu filho pequeno chegar: pai, me dá café. Não tinha café. Pai, me dá leite. Não tem leite. Pai, me dá pão. Não tem pão. O povo estava passando necessidade. O povo estava passando por dificuldade. E Moisés foi levantado já desde o ventre de sua mãe para abençoar a família. A primeira casa que Moisés abençoou foi a própria casa onde ele nasceu. Só que havia um decreto do rei. A ordem era: a criança macho de Israel, dos judeus, deverá morrer. Ele chamou as parteiras e disse: se nascer macho, mata. Se nascer fêmea, você pode deixar viver. Por que o macho deveria morrer? Porque o macho, naquela época, ele dava a identidade para a mulher. Se ele era judeu e ele casasse com uma mulher de fora, ele dava a sua identidade. Acontece que o diabo estava usando a Faraó porque ele queria tirar a identidade do povo de Israel, eliminando os machos, já que as mulheres, quando casassem com o egípcio, teriam a identidade do Egito. Ele queria tirar a identidade do povo de Deus e colocar a identidade do povo do diabo, a identidade do povo egito. Aí o que acontece? Quando ele manda matar, ele está dizendo: eu vou matar a sua identidade. Você não vai ser mais o povo de Deus. Aconteceu isso no Éden. Quando Adão pecou, quando Adão errou, que o homem comeu do fruto. A mulher comeu, mas não aconteceu nada. Mas a partir do momento em que o homem comeu do fruto, ele perdeu a identidade. Porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Nós tínhamos uma identidade. O pecado faz com que a gente perde a nossa identidade. O inimigo quer que você perca a identidade. E nesse momento, em meio a essa situação em que o povo estava vivendo, Deus tira um menino. A sua mãe, ela bola uma estratégia, dá a entender que ela entra em um acordo com sua filha, tipo uma estratégia. Apesar da Bíblia não estar falando do que aconteceu no capítulo 2, de que houve uma certa estratégia, mas dá a entender o texto em que a mãe e a filha tramaram uma estratégia, porque ela betuma um
com junco, e no meio do junco do rio, ela coloca em um determinado lugar, um lugar estratégico. Por quê? Porque naquele momento em que a criança coloca o menino no cesto, naquele lugar, ela fica atrás da moita. Apesar de que a sua mãe estava esperando uma notícia em sua casa, porque ela queria saber o que havia acontecido com o menino. Por isso que a menina ficou atrás, observando o que iria acontecer. Por que colocou em uma determinada hora, em um determinado lugar? Porque a mãe e a filha sabia que a filha do rei, toda tarde, ela iria tomar banho no rio Nilo. Porque toda tarde elas iam oferecer um culto de adoração no rio Nilo. Porque acreditava-se em uma determinada hora, em um determinado dia, em um determinado momento em que a mulher tomasse banho em um determinado local do rio Nilo, se ela fosse uma mulher infértil, se ela fosse uma mulher com o ventre cerrado, ela tomaria banho no rio Nilo e ela seria abençoada pelos deuses do Nilo e ela passaria a gerar filhos. Então ela ia toda tarde, em um determinado horário, tomar banho, porque isso indica que aquela mulher tinha o ventre cerrado e ela ia cultuar aos deuses para que abrisse o ventre. Só que, enquanto ela está em um determinado lugar recuado do rio, as suas amas, as suas escravas estão passeando pela beira do caminho. Acontece que, enquanto as escravas estão passeando, elas passam por perto e não conseguem enxergar o cesto com o menino. Mas a filha do rei, que estava distante da beira do rio, ela enxergou o cesto. E aqui eu entendo uma coisa, que Deus não mostra projetos, que Deus não mostra sonhos para pessoas que não podem manter o projeto vivo. Deus mostra projeto para pessoas que podem manter o projeto de Deus vivo. O seu sonho, apesar da sua dificuldade, o sonho que Deus colocou em sua mão, o projeto que Deus colocou em seu coração, em sua mente, para você fazer, apesar da dificuldade, apesar da luta, não vai morrer, porque Deus não colocou um projeto na mão de um falido. Deus não colocou um projeto na mão de uma pessoa que é rejeitada. Ela pode até ser rejeitada pelo mundo, mas para Deus ela é preciosa. Deus colocou um projeto, um sonho na sua mão, porque Deus sabe que apesar da dificuldade, que apesar da luta, o sonho não vai morrer na sua mão, o sonho não vai acabar em você, o sonho será para a sua geração. O inimigo quer que você pense que o projeto que você projetou é seu, mas não é seu, foi Deus que lhe deu. Que o projeto que você tem que fazer, eu tenho um desejo no meu coração de ser um evangelista e de evangelizar esse bairro, é um projeto. Aí o inimigo sabe que você tem uma tendência a ser um evangelista do Senhor, que você tem uma tendência a pregar a palavra de Deus. Aí o próprio Jesus vem e diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas Deus disse: pode ir. Por quê? Porque esses sinais seguirão ao que crê. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome colocarão mão sobre os enfermos e eles serão curados. É por isso que o inimigo não quer que você vá pregar o evangelho. É por isso que o inimigo quer que você fique desanimado. É por isso que o inimigo coloca frieza em seu coração, porque ele não quer que você abra a sua boca. Mas a palavra de Deus nesta noite é: filho do homem, abre esta sua boca e eu te encherei. Deus não vai te encher de vento, Deus não vai te encher de qualquer outra coisa. Ele vai te encher do azeite, da glória, da graça, da presença dele. O inimigo não quer que você, aleluia, limite o projeto que Deus colocou. Mas saiba que o projeto que Deus te deu ainda vai se cumprir em sua vida. Então quem viu o projeto de Deus escondido foi a quem poderia chegar para o faraó e dizer assim: esse daí não vai morrer não,
Esse daí vai ser diferente. Esse aí eu vou tomar para mim, meu pai. A serva não podia chegar para o rei e dizer assim: ó rei, esse aí eu vou cuidar, não, porque morreria ela e morreria o menino. Mas a filha do rei poderia chegar para o seu pai e dizer: pai, esse é diferente, eu achei ele lindo. Quando ela abre o cesto, a palavra vai dizer que o menino era formoso, o menino era belo. Quando ela vê a beleza do menino, ela diz: esse vai ser meu. A menina que estava estrategicamente, como é que eu entendo que isso é estratégia? Ela estava observando o que estava acontecendo. A mãe em casa, preocupada, esperava uma notícia, ou boa ou ruim. Ela esperava a notícia que algum soldado ou alguma serva levou a criança egípcia, a criança hebreia, para um soldado e jogou no Nilo, em uma determinada região onde se cultuava o deus crocodilo, para os crocodilos naquela região comer o menino. Ela esperava notícia ruim, só que elas tiveram um projeto, uma estratégia. Então a menina sai de onde está escondida e diz assim: se a senhora quiser, eu chamo uma das hebreias para amamentar o menino. Olha que estratégia. Quem a menina vai chamar? A mãe do menino. É por isso que eu digo que havia uma estratégia na mãe da filha. Apesar dela estar esperando uma notícia ruim, ela estava confiando que a promessa de Deus não ia morrer. A menina diz: eu vou chamar uma. Olha como o menino começou a abençoar a primeira casa, o seu lar. Chegou a mãe e disse: aqui está esta hebreia, ela pode amamentar o menino. A estratégia. O povo estava passando fome, o povo estava passando necessidade, dificuldade. É o que acontece. A filha do rei diz assim: ó, é o seguinte, eu vou te pagar um salário, eu vou te dar o mantimento e o sustento até o menino crescer. Quando o menino crescer, você me traz. Olha a providência de Deus aí. O povo estava passando dificuldade, mas a vida de Moisés começou a abençoar o pai, a mãe, os irmãos, começou a abençoar aquela família. O que eu quero te dizer é que o seu sonho vai começar a abençoar o seu projeto, o seu filho. Será bênção na sua casa, ainda que o inimigo está dizendo: eu vou tirar a vida dele, mas ele será sonho de Deus na sua casa. O inimigo está dizendo: eu vou levar ele para droga, eu vou levar ele para cocaína, eu vou levar ele para o fundo do poço. Mas o meu Jesus está de olho no projeto, o meu Jesus está cuidando do projeto. O menino foi para a casa de quem queria matar, mas a proteção de Deus também foi junto. Satanás dizia: vai morrer na casa do inimigo, mas Deus dizia: está debaixo da minha proteção. Ninguém toca no projeto de Deus. Agora a mãe esperando a notícia, a filha chega: mãe. Ela mandou chamar uma mulher para dar de mamar. A senhora vai dar de mamar o seu filho. Ela projetou uma estratégia, mas a providência foi de Deus em cima da estratégia. Na sua estratégia, para a glória de Deus, aleluia, Deus vai abençoar a sua vida e a vida de sua família. É por isso que a Bíblia fala, e quando ela fala: entrega o seu caminho a Deus, confia nele e tudo ele fará. Ele está só dizendo: a sua vida, os seus caminhos e os seus projetos, entrega aqui, meu filho, para você ver. O inimigo diz: não vai crescer, não vai dar nada no seu trabalho, você vai quebrar as pernas, mas o projeto que você colocou na mão de Deus vai prosperar. Agora, Moisés cresce, só que Moisés não cresce só com o ensinamento, como diz a palavra de Deus, que ele cresceu com todos os ensinamentos e todas as ciências que tinha no Egito. Na idade em que uma mãe entregava o filho, que ela entregou, fazia-se mais ou menos de 4 a 7 anos de idade. Então, o menino
viveu um determinado tempo na cultura dos judeus. O menino presenciou a sua mãe colocando ele para dormir todo alegre, porque sabia que a providência de Deus já tinha vindo através da vida do menino. Aleluia, ela sabia que não ia faltar o alimento. Ela sabia que não ia faltar a provisão. Por quê? Porque Deus já tinha, aleluia, provido aquilo que estava faltando através da vida do menino. Agora o menino, ela está colocando o menino para dormir. E eu imagino aqui comigo, eu quero que vocês imaginem como toda mãe começa. Quando meu filho nasceu, e era eu e a Dilza, a gente começava. Era uma vez um menininho que nasceu de uma mãe virgem, meu filho, e ele ali dormindo. E o nome dele era Jesus. E crescendo hoje, quando ele chega lá em casa, que ele quer assistir uma coisa, ele fala: papai, Sansão e Davi, ensina o caminho com a sua criança. E eu imagino a mãe de Moisés botando ele para dormir, dizendo assim: ó, meu filho, há uma promessa. A promessa de Abraão, a promessa de Isaac, a promessa de Jacó. E ele vai crescendo e sua mãe vai botando ele, contando a história. Ó, ele disse que a gente vai passar aqui um determinado tempo, mas há uma promessa, meu filho. Há uma promessa de que Deus levantará o libertador. Aleluia, eu fico imaginando, olha, meu filho, a promessa é que a terra que nós vamos morar mana leite e mel. O menino vai crescendo ouvindo as histórias do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Agora chega determinado momento que ela tem que entregar o menino. A Bíblia já pula esse momento para o capítulo 3, o menino já grande. E acontece que o menino era sábio na ciência, sábio na matemática, sábio na tipografia, ele entendia de plantações, ele entendia de terreno, ele entendia da água, ele entendia de arquitetura, de matemática, era bilíngue, falava a língua dos judeus, mas também falava a língua dos egípcios. Ele era uma pessoa estudada, estruturada, porque projetos, irmão, Deus não dá na mão de qualquer um. Aleluia, o seu sonho, Adilson, vai se realizar, mas primeiro você tem que estruturar, porque projetos grandes Deus só dá para quem está estruturado, para quem está edificado, para quem pode sustentar um projeto na mão e dizer assim: não vai cair nem para a direita nem para a esquerda, está preparado para que o projeto prossiga. Aí diz: eu não sei ler, eu não sei escrever. Quantas pessoas que aceitaram Jesus há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, os pioneiros da Assembleia de Deus, quando chegou aqui, não sabia falar o português. Pessoas que aceitaram a Jesus e não sabia nem ler nem escrever, mas quando pregava, a presença de Deus descia. Só que tem uma coisa: essas pessoas, apesar delas não saberem, apesar delas terem a dificuldade na leitura, na ciência, Deus era quem preparava. Deus era quem preparava para o chamado. E não é diferente. Não é diferente de antigamente. Hoje você pode até ter leitura. Hoje você pode ter até sabedoria. Hoje é fácil entrar na faculdade e cursar um curso, porque aí tem o ProUni, o Precede, aí tem os programas do governo abrindo vaga para você estudar. Só que muitas das vezes o inimigo joga uma seta, lhe passa uma rasteira, coloca a dificuldade, te joga no chão, te coloca o desânimo, coloca o desejo de se matar, de auto-se mutilar, de deixar tudo, aleluia, e perder a sua vida. Só que Jesus Cristo está mandando eu aqui nesta noite dizer: o inimigo colocou um desejo de morte, mas o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, está quebrando esse desejo de automutilação, deixa esse desânimo em sua vida. Você, amado ouvinte que está ouvindo esta palavra, pensou que é o fim, mas o sangue de Jesus está quebrando toda maldição hereditária, toda maldição, aleluia, profetizada pela boca, pela palavra que tem poder. O sangue que despedaça toda seta do inimigo está sendo derramado nesta noite,
que talvez sucederia o rei. Se não tivesse mais herdeiro, quem herdaria o trono seria Moisés. Então ele estava capacitado para o cargo que ele poderia exercer. Só que quem disse que quem está capacitado não pega? Quem disse que só porque você canta, só porque você prega, você não está sujeito a pecar? Quem disse que só você que louva, só porque você toca na igreja, só porque você é líder, você não está sujeito? A palavra diz: vigiai e orai para que não pequeis e nem caís em tentação. Por quê? Porque o inimigo está ao seu derredor, procurando uma brecha. E na mais minúscula brecha que ele achar, ele vai jogar um dardo. E esse dardo pode arrancar você do trilho, da estrada, do caminho para o céu. Da mesma forma, Moisés foi tentado. De que forma? Ele foi para defender. Só que na sua defesa, na defesa em que ele foi, além de defender um hebreu de um egípcio, naquela defesa ele atacou o homem e o homem chegou a morrer. Ele pecou. Ele tirou a vida de alguém. Moisés temendo, no outro dia, está dois judeus brigando. E quando ele chega para apartar, os judeus dizem: pensa que eu não vi o que tu fizeste com o egípcio? Irá fazer comigo o que fizeste com o egípcio? Então Moisés temendo, fugiu com a idade de 40 anos. Agora ele vai para o deserto. Só que quando você estiver no fundo do poço, por causa de um vacilo seu, por causa de um deslize que você deu, de uma desobediência do conselho de um pai, de uma desobediência de um conselho de uma mãe, em que o inimigo colocar o desejo de suicídio, em que o inimigo colocar o desejo: agora você está sozinho, agora você está perdido, desobedeceu, quebrou a cara. Lembra quando a sua mãe dizia: não faça? Lembra quando o seu pai dizia: não faça? Lembra quando você recebia conselho de: olha, não é um bom caminho, mas você foi e quebrou a cara? Só que mesmo no poço ainda vem Jesus. E o meu Jesus, ele não vem de mão vazia. Ele ainda tem atadura, ele ainda tem azeite para ferida, e ele ainda tem vinho para sarar, para esterilizar a ferida. O inimigo te machucou, o inimigo, aleluia, abriu uma ferida em seu coração e você não consegue liberar o perdão. Mas nesta noite o meu Jesus chegou na casa, e ele chegou com vinho para esterilizar a ferida, ele chegou com azeite para curar esta ferida. E a atadura ele está amarrando agora, ele está amarrando a atadura para a ferida não ficar exposta. E quando ele tirar a atadura, a ferida já vai estar sarada. Lá vai Moisés, 40 anos, pelo deserto, a cidade já estava avançando. Só que Deus tinha um propósito. Não é porque você errou que acabou, não. O propósito ainda está de pé. Lembra de onde tu caíste. Levanta, se arrependa. Moisés agora está indo e se depara com uma situação. Certas mulheres estavam dando de comer e água a beber para os animais. E chega outros pastores expulsando essas mulheres, e ele vai e defende essas mulheres. Essas mulheres voltam para o pai e dizem: um certo homem egípcio me defendeu, nos deu água. Foi por isso que a gente chegou cedo. E cadê esse homem? Por que vocês não trouxeram? Agora, esse homem, que era sacerdote midian, deu uma das suas filhas para Moisés, Sípora.
Apesar de você estar no fundo do poço, achando que você está sozinho, ainda Deus está cuidando de você. Lá vai Moisés agora, 40 anos trabalhando no deserto. Leva um animal para a alimentação, dá água, dá comida. Vai para outra banda, dá água, dá comida. Os anos vai se passando e agora ele se encontra com 80 anos de idade, já velho. E tem gente, pastor Zé, que acha que porque é velho a chamada morre. Não! A chamada não morre quando a velhice chega. É aí que ela está apurada. É a velhice que traz a sabedoria do chamado. Aí lá vai Moisés agora se depara com outra situação, a do capítulo 3 que lemos. E aqui eu quero mostrar algumas revelações nesta palavra a qual nós lemos. Deus querendo se mostrar, Deus querendo se revelar para o homem. Acontece que no jardim do Éden, Deus já se mostrava para o homem. Só que o pecado, aleluia, apesar de nós sermos imagem e semelhança de Deus, o pecado nos torna imagem e semelhança de Satanás. Porque quando somos purificados pelo sangue, somos imagem e semelhança de Cristo. Mas se o pecado mora, somos imagem e semelhança do pecador, do homem do pecado. É por isso que o inimigo fica 24 horas em sua mente. Faça isso. E ele nunca vai bater na tecla onde você não é fraco. Ele sempre vai bater na ferida que está exposta. Ele sempre vai bater na tecla em que você mais pende. Se o homem pende por crime, o diabo vai botar facilidade para roubar. Se o homem pede para prostituição, o diabo vai colocar facilidade para se prostituir. Se o homem se pede para o dinheiro, o diabo vai colocar uma estratégia para você cair na tentação do dinheiro. O inimigo sempre vai bater na onde você é mais fraco. É por isso que nós devemos estar sempre orando. Porque você já observou o vento atravessar uma cachoeira? Se tiver uma parede de água aqui, o vento que está lá não atravessa a água, porque a água é tipo uma parede. Só não pega, se você não der glória, porque você não vai pegar isso aqui. O inimigo vem como um vento impetuoso, querendo destruir a sua vida. Só que quando o crente está debaixo do sangue, o sangue protege, o sangue envolve. Apesar do vento ser forte, apesar da seta ser forte, o sangue de Jesus está rodeando você e o inimigo não consegue ver brecha. É por isso que 2021, 2022, aleluia, o Covid pode até ter pegado, mas não te matou porque o sangue ainda estava protegendo. Aleluia, o inimigo pensou, vou tirar a vida dele lá naquele beco quando ele passar, tem alguém armado. Só que quando ele pensou que ia tirar a vida, o sangue de Jesus estava protegendo. O inimigo não toca naquilo que Deus está protegendo. E ele se depara, toma água, toma alimento, e de repente ele vê que a sarça estava pegando fogo. Só que para Moisés não era estranho a sarça pegar fogo, porque no deserto sarça pega fogo. No sertão você vai ver árvores pegando fogo devido à sequidão e à ausência de água. O Espírito Santo de Deus, ele se revela de várias formas. Uma hora ele é como uma coluna de fogo, como uma nuvem. Uma hora ele é como uma pomba, mas também ele é como a água. E se a água não estiver molhando a planta, o fogo consome a planta. O fogo pega na planta. Só que há uma diferença para esta sarça, para a sarça que consumia no deserto. Porque apesar de no deserto ter fogo estranho, apesar de no deserto ter fogo de palha, aleluia, sempre o final da sarça é a cinza. Só que aqui é diferente.
Tem crente que é comparado com a sarça que Moisés está vendo, e tem crente que é comparado com a sarça que ele costumava ver. Vai para o deserto, fogo acende. Por quê? Porque no deserto é lugar de provação, pastor. No deserto é lugar de luta. E quanto mais luta, mais provação, a pessoa desce orando. A pessoa busca a presença de Deus. A pessoa adora o Senhor. Mas sabe quando o fogo apaga? É quando Deus dá a bênção, que ele sai do deserto. É o tipo daquele crente que está no deserto. Enquanto está no deserto, tem fogo, tem lenha, a combustão ainda está acesa. Saiu do deserto, apagou. É o crente que Moisés via cotidiano no meio do deserto. O que chamou a atenção não foi a sarça pegando fogo, porque ele sabia que a sarça normalmente no deserto pegava fogo, mas o fogo consumia. O que chamou a atenção é que, apesar dele estar pegando fogo, não consumia. Era diferente das outras. Apesar do fogo estar pegando, não consumia. Glória a Deus. E esse tipo de árvore é da família da acácia. Grave isso. Esse tipo de arbusto, esse tipo de árvore que está pegando fogo é da família da acácia. Grave isso. Ela é da família da Acácia. Acácia. Entende isso aqui, que aqui tem um segredo. Da família da acácia. Quando o homem peca lá no jardim, a Bíblia fala que nasce abrolhos e espinhos. Antes do homem pecar, no jardim, lá no jardim que havia no Éden, antes do homem pecar, não havia espinhos, não havia abrolhos, ou seja, só havia plantas frutíferas para alimentação, pastor. Só havia plantas comestíveis, mas por causa do pecado, nasceu-lhe abrolhos, nasceu-lhe espinho. É por isso que o espinho, o abrolho, é sinal do fruto do pecado. A acácia, ela é cheia de espinho. Por quê? Porque é fruto do pecado. Só que, como um arbusto que é consumido lá, essa acácia, apesar de ser fruto do pecado, algo faz com que ela permaneça inteiramente de pé. O que é que você quer dizer com isso? A acácia aqui é o ser humano. A acácia aqui é eu, é você. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos da glória. Mas tem uma coisa: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tem aparência de pecador, tem espinho do pecado, como Paulo dizeu, mas o sangue de Jesus nos purifica, nos lava, nos salva, nos liberta. Está entendendo? A acácia aqui representa eu e você. Só que aqui o texto também pode ser de duplo sentido, porque o que está se manifestando nesta acácia, o que está se manifestando no meio desta acácia, não é qualquer outro tipo de ser, ou um Deus do Egito que ele muito conhecia, não. A Bíblia fala, no capítulo 3, no versículo 2, que era o anjo do Senhor. Lembra que eu pedi para vocês repetir, era para vocês memorizarem esse nome, esse ser. O anjo do Senhor, na sua Bíblia talvez possa ser que algumas versões, como aquela dali está o anjo do Senhor com letra minúscula. Mas esse anjo não é qualquer um anjo. Esse anjo é diferente dos outros. Toda vez que a Bíblia se referir como o anjo do Senhor, ele vai estar se referindo ao próprio Deus. Ele vai estar se referindo ao próprio Cristo.
Lembra quando Abraão estava conversando com os anjos? O anjo do Senhor estava conversando com ele e disse: se tiver 50, 40, 30, 15, 20, 10, o Senhor livra. Se tiver, o livro. Com quem ele estava falando? Com o próprio Deus. Quem está falando com Moisés aqui não é Miguel, não é qualquer outro tipo de anjo, é o próprio Deus, é uma teofania. Deus se revelando para o homem, Deus querendo falar com o homem. E ainda hoje, da mesma maneira em que Deus estava se apresentando a Moisés, Deus quer se apresentar para você. No meio, a sarça simboliza eu e você, pecadores, aleluia, nascidos do pecado. Temos a tendência para pecar, mas no meio tem uma chama. Tem uma chama no meio dessa sarça. E esse fogo é diferente das outras que estão pegando fogo no deserto da provação. Porque essa chama identifica quem vai estar dentro da sarça. Se é um fogo, se é uma luz que se parece trevas, ou se é o anjo do Senhor que está morando aí. Há uma diferença para o crente que tem uma chama do anjo do Senhor, Samuel. Porque o crente que tem a chama do anjo do Senhor, ele tem uma vida transformada, ele tem uma vida modificada. Apesar dele ter vindo do pecado, mas ele não ama o pecado, ele aborrece o pecado. Apesar dele viver no mundo rodeado de pecado, na vida dele tem uma chama. Na sua vida tem uma chama. A chama do Espírito Santo de Deus. Olha a visão. A gente lê e não entende. Toda vez que lemos o anjo do Senhor, está se referindo a Cristo. E aqui já vemos a preparação da Páscoa. Por quê? Porque Deus, o intuito de Deus é morar dentro de cada um. Só que para isso, o povo, a Acácia, precisa ser liberta. A Acácia precisa ser transformada. A Acácia precisa ser modificada. E aqui Deus já fala com Moisés. Quem é que vai modificar a sarça? Aleluia. O primogênito que morreu na cruz há milhares e milhares de anos depois desta história, desse fato ocorrido, milhares de anos depois, ele está falando com Moisés. Moisés, a minha intenção é morar no meio. Aqui é a carcaça, mas a intenção do anjo do Senhor é morar no meio. A intenção é morar dentro de você. Aí eu entendo uma coisa: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração. Porque Deus não quer estar por fora, Ele quer estar por dentro. Porque o que sai de dentro te diz quem você é fora. Não é o que entra, é o que sai. Se você estiver cheio de Deus, o que vai sair para fora é Deus. Mas se você estiver cheio do pecado, o que vai sair para fora é pecado. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa: a intenção ainda de Deus é encher você. Mas não é como diz lá em Isaías. Deus não se conforma, e nem quem quer ser cheio se conforma em águas pelo tornozelo, Samuel. Ninguém se conforma em águas pelo joelho, irmã. Ninguém se conforma, baterista, de águas pelos ombros. Quem quer ser cheio não se conforma com pouco.
que quer ser cheio se conforma em mergulhar, porque ele entende que quanto mais mergulhar, quanto mais profundo na água, quanto mais profundo estiver, mais perto e mais cheio, mais perto de Deus e mais cheio de Deus, mais perto de Deus e mais cheio de Deus. Deus está falando com Moisés nessa visão, que o intuito dele é libertar o povo, mas colocar no meio do povo o Cristo libertador, o Cristo salvador, o anjo dele, ele quer colocar dentro, no meio do povo. Ele já está dizendo na revelação. Por que uma chama? Porque o Espírito Santo não trabalha com nada parado. E nós entendemos que a combustão, para haver, os átomos, as moléculas precisam estar em movimento para que uma combustão possa ser acesa. Eu entendo uma coisa, que antes de Jesus Deus criar todas as coisas, o Espírito Santo já veio agitando. O Espírito Santo já veio movendo as águas. O Espírito Santo já veio trabalhando. Quando o Espírito Santo está proporcionando o ambiente da criação, o verbo sai da boca de Deus. E quem é o verbo? No princípio era o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e ele era Deus. Aí Deus diz, o ambiente está preparado. Aí Deus diz, o verbo haja. Aí Cristo sai e traz à tona tudo que você vê. O seu irmão da sua direita, da esquerda, a alma, o fio de cabelo, tudo, a beleza. Antes que tu se fosse formado no ventre, eu já sabia quem você era. Deus trabalha no movimento. Aí Deus entende. Moisés estava parado? Não. Moisés estava no movimento cotidiano. Qual era o movimento cotidiano de Moisés? Trabalho. Só que Deus estava de olho na perfeição do trabalho, na qualidade, pastor Zé, do trabalho. Deus não chama desocupado. Deus não dá projeto para quem não pode permanecer, fazer com que o projeto permaneça vivo. Só que grandes projetos, pastor Zé, só vem para aqueles que continuam em movimento. Continue em movimento. Qual é o movimento para ver o grande projeto? Ide por todo mundo, pastor, e pregar o evangelho. Aí Deus coloca um grande projeto na sua mão. Ah, Deus não me usa para cantar. Deus não me usa na pregação. Eu não sei o que é que eu estou fazendo naquela igreja. Primeiro o movimento, oração. Quanto mais oração você tiver, quanto mais disponibilidade de profundeza, quanto mais você se aprofundar, mais Deus vai te usar. Não é você que auto se denomina, eu sou cantor, eu sou pregador, eu sou pastor, eu sou diácono. Não, é Deus que separa, é Deus que levanta, é Deus que a voz pode ser até ruim, pastor, mas o Espírito Santo continua afinando. Pode até pregar e não ter muito entendimento, mas o Espírito Santo vai dando entendimento, o Espírito Santo vai dando sabedoria, o Espírito Santo vai... Eu lembro de um irmão lá de Simão Dias, era desafinado, o povo fala que ele era desafinadíssimo, mas hoje a voz dele, quando ele canta, é maravilhosa de se ouvir. Deus ainda continua aperfeiçoando. Se Deus tem poder para criar tudo, imagine te dar uma nova voz. Aleluia. Se Deus tem poder para criar todas as coisas, imagina te dar sabedoria e entendimento. Se Deus tem poder para te dar, para criar todas as coisas, imagine o chamado que Deus pode te dar. Moisés
está vendo fogo consumindo. Não veio um fogaréu. Não veio um incêndio em uma floresta inteira. O versículo fala que veio uma chama. Só que em Amós é diferente. Só que em Amós não. Só que em Atos é diferente. Atos é diferente. Porque não veio uma chama. Porque o intuito de Deus não é só operar na vida de uma acácia. Não é só morar na vida de uma acácia. A vontade de Deus é, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todas as acácias, sobre todas as pessoas. Os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão, porque a vontade do próprio Deus, a vontade do próprio Jesus Cristo é encher a todos. Não é só encher, apesar daqui da revelação, está só uma chama, e tudo isso aconteceu. A vontade de Deus nesta noite é encher a todos os vasos que aqui se encontram. Aleluia! Encher a todos que aqui se encontram, rapaz. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, se você ainda não abriu a sua boca, abre ela nesta noite, abre o seu coração, porque Deus quer encher, quer encher, quer encher, quer encher, quer encher você do Espírito Santo. Uma chama, pastor Zé. Só que nesse último século, nesses séculos vindouros, estamos vendo a chama se esfriar. E eu faço que nem o profeta do Deus disse: aviva, Senhor, nos últimos tempos. Notifica a tua igreja nos últimos tempos. Porque eu não conformo com essa geração fria. Porque está fria, porque profetas têm deixado de profetizar. Porque está fria, porque profetas têm deixado de pregar a palavra de Deus. Porque está fria, pessoas mortas dentro da igreja querendo tirar sua vida, pessoas com depressão, pessoas querendo viver no mundo, e dentro da igreja, não é na igreja ou no mundo, é porque você deixou de profetizar. Mas nesta noite vai ser diferente. Nesta noite Deus vai chacoalhar a sua vida. Esta frieza, esse incômodo que você está sentindo, pensando em largar tudo, Deus vai acender, Deus vai acender, Deus vai acender, Deus vai acender. Mas calado não recebe, calado você não vai, sem dar glória você não recebe. É dando glória, glória, que você vai sair daqui cheio de Deus. Estou indo para o fim, aproximando. Ele viu a Acácia. Sim ou não? Acácia. Olha o projeto de Deus, é morar dentro de você. A arca da aliança, ela foi feita específica de uma madeira. Que madeira foi essa? Acácia. Por quê? Porque a arca da aliança aponta para Cristo. Aponta para o Cristo e e o seu ganho no mundo, a sua origem mundana, a herança do mundo, Cristo, e a herança do mundo, Acácia, Cristo como homem. Só que tem uma coisa: a arca da aliança não ficou só com a Acácia exposta, foi coberta com ouro. Ouro simboliza a realeza de Deus. Apesar de Deus ter vindo morado na terra, Ele ainda continua coberto com a sua realeza. Aleluia! Aleluia! Só que tem uma coisa, eu entendo aqui uma coisa também. Apesar de você ter nascido na terra, Jesus te cobriu com a realeza para ir morar no céu. Deus vai te levar para o céu. Aleluia!
inimigo quer manchar, pastor. Para quê? Para que você perca a realeza. A marca da realeza que somente Jesus Cristo pode te dar. Quando você recebe a marca da realeza, o inimigo vem tocar em você, ele diz: não posso mais. O inimigo vem tocar em você: não posso mais. Por quê? Porque aquele ali agora foi comprado. Olha a marca da realeza nele. Olha a marca da realeza nela. O inimigo já está tramando para derrubar, para ceifar a sua vida. Mas hoje Deus quer te garimar com a sua realeza. Quando o Espírito Santo olha para aquele que aceita Jesus, que ele está coberto com a realeza de Deus, coberto com o sangue de Deus, ele não olha mais para a casta que somos. O Espírito Santo olha para a natureza de Deus, para a natureza de Cristo que está dentro de você. A arca simboliza Cristo. Alguns historiadores apontam, e agora eu já termino, que certo carpinteiro, Samuel, está levando um patíbulo, e alguns historiadores afirmam que aquele patíbulo não era qualquer árvore, pastor José. Ela tinha um nome, e alguns dizem que era a acácia. Por quê? Peso do pecado. Qual pecado? Da minha acácia, da sua acácia. Todos nós nascemos pecadores. Lá está Jesus. Cada passo, depois de ter apanhado, depois de ter sido chicoteado, depois de ter perdido a noite de sono, depois de ter padecido a hematidrose, suado sangue devido a uma forte pressão psicológica, se encontra agora Jesus carregando. O mundo comemorou a Páscoa do mundo, mas a igreja comemora a Páscoa em Cristo Jesus. Lá vai Jesus dizer: não é pelos meus pecados, é pela Maria, é pelo Samuel, é pelo André e a Ciane, é pela Gilza, é pelo Ada, é pela Ivania, é pelo Silas. Eu estou levando pelaquela congregação, aleluia, Praça Viva. Vão estar cultuando no dia 8, vão estar cultuando, glorificando, adorando, e eu vou estar lá recebendo adoração, e eu vou estar lá ouvindo o louvor, eu vou estar lá presente. E Jesus está carregando a cruz, está carregando a cruz, está carregando a cruz. Ele suportou toda a dor por mim, por você. Jesus carregando agora na cárcere. E o mundo diz uma coisa, pastor: pau que nasce torto nunca se endireita. Errou. O mundo diz, apesar da acácia, a sua natureza ser toda troncha, nenhum marceneiro quer trabalhar com madeira cheia de nó, madeira escura, porque sabe que quando passar na plana, o nó vai estourar a madeira e tirar a perfeição. A madeira é escura, feia. Aleluia, ninguém quer trabalhar com a acácia. Só que Jesus Cristo veio trabalhar só com a acácia. É por isso que ele passou 30 anos de sua vida aprendendo a cortar madeira, aprendendo a planar madeira, porque o que o mundo diz não presta, está rejeitado, está todo troncho, como um homenzinho torto, andava numa casa torta, no caminho torto, vivia uma vida torta, aí encontrou Jesus, rapaz, que endireita o caminho tortuoso. A sociedade diz: o traficante não presta, mas Jesus disse: eu tenho um plano na vida dele. A prostituta não presta, mas Jesus disse: eu tenho um plano na vida dela. O traficante, o maconheiro, aquele show da droga de LSD, show da cachaça, está aprisionado. O mundo diz: não presta, mas Jesus continua sendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei.
Cristo mora dentro de... Se Deus mora dentro de você, dá um glória aí. Aleluia aí. Só que tem uma coisa, tem um bônus. E eu já disse aqui qual é o bônus. Deus disse assim, Jesus, mais preciso, ele disse assim, olha, uma igrejinha pequenininha como essa, cerca de 120, todos estavam reunindo, adorando, obedecendo Deus vivo, Senhor Jesus Cristo diante do Espírito Santo. Olha, vocês não vão pregar no mundo da maneira que vocês estão, não. Vocês não vão para lá da maneira que vocês estão. Se preparem para cantar, tem outro microfone, mas pode se preparar para cantar já. Vocês não vão viver esta vida e pregar o meu evangelho desta maneira, não. Vocês vão entrar em um lugar, vão se reunir, vocês irmãos, sim. E o que vai acontecer? Vai se cumprir o que foi dito pelo profeta. O quê? Que o Espírito Santo descerá sobre toda a carne. E naquele dia, Atos capítulo 2, todos reunidos como um ambiente como esse, só que o coração com desejo de querer mais de Deus, com desejo de querer mais da presença de Deus, com desejo de ser cheio do poder de Deus, com desejo de ser cheio da grandeza de Deus. Eles estão buscando o revestimento que Jesus tinha dito e o profeta tinha profetizado há milhares de anos atrás. Aí o que acontece? Que o que aconteceu há milhares de anos atrás, lá em Atos 2, Deus quer fazer hoje aqui neste lugar. E não vai ser uma só, aleluia, uma só chama e uma só acácia, não. Deus não se conforma com pouco, não. Ele quer derramar a tua graça. Ele quer derramar, encher você do poder de tal forma que a partir de hoje, pastor, quando o Senhor estiver louvando, os demônios vão se manifestar e as pessoas vão ser libertas. Quando você estiver pregando, jovens, irmãs, quando você estiver louvando, você baterista estiver tocando, quando você estiver batendo nessa bateria, os demônios vão cair por terra, as pessoas vão ser libertas. E quem quer dar glória a Ele aí? Glória a Deus. Enquanto o irmão vai louvando, vai adorando a Ele nesta noite. Ele chegou aqui. Receba aí, meu irmão. Vai adorando, irmão. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. Vai adorando nesta noite. Vai adorando a minha mão. A minha mão vai pedir a Deus. Deus o inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Olha Jesus aí. Estranho pergunto que eu tinha ouvido. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nome santo. Quando tarde pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. Até jogaram-me no calabouço, a tentativa de apagar meus sonhos. Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer. Deus não me seja esquecido pelos seus irmãos. É que quiser obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo.
Deus nos cantou, vem debaixo de suas asas, nenhuma me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu quero a vida da igreja quando nasceu. Eu aprendi a perdendo, eu aprendi a descendo. Mas eu cresci, mas eu conheci e cresci, diminui, apareci, desapareci, e o poder de Deus na minha vida já fez. Eu já tô chegando, tem algo acontecendo, tem algo acontecendo. Então importa que eu sou o que importa é que eu sou. Tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa que eu sou o que importa é que Grande eu sou. Aleluia. Deus da eternidade, bispo das nossas almas. Aleluia, Jesus. Senhor dos senhores. Aleluia. Altíssimo, grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Microfone do Senhor. Louvado seja o nome. Glória a Deus. Silas pediu para entregar o microfone do Senhor. Glória a Deus.